Aleluia. Meus queridos irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Muito obrigado. Pode tomar o seu lugar. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos aqui. Quero agradecer ao pastor Roberto pela amável acolhida aqui entre os irmãos. E gostaria já, imediatamente, de nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Gênesis. Glória a Jesus. O pastor pediu que nós falássemos hoje uma palavra para a família. Então eu gostaria de convidá-los a meditar o capítulo 21 do livro de Gênesis, versículo 1 até o versículo 21. E nós queremos falar esta noite sobre um tema muito especial. O que fazer quando a crise apanha a família de surpresa? Irmãos, quando você encontra na sua vida, as crises, elas são muitas vezes inesperadas. Elas chegam sem avisar, sem bater a porta, e quando nós vemos, ela já se instalou no nosso meio, na nossa casa, na nossa família. Muitas vezes as crises, elas são inadministráveis, são mais fortes do que nós, elas são superiores às nossas forças. E é por essa razão, irmãos, que temos, infelizmente, dentro das nossas igrejas, muitas famílias que vivem apenas de aparência, muitos casamentos que já estão falidos, que já estão fracassados, mas que aparentemente são estáveis. É por isso que nós vemos tantas pessoas fracassando. Eu dizia na cidade de Vacaria, na semana passada, onde estava ministrando, eu dizia ao pastor Roberto que nenhum sucesso na nossa vida compensa o fracasso do nosso lar. Você gosta de anotar frases que podem mudar a nossa situação? Não é muito essa. Então vamos à palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou um pão e outro de vinho, de água, e pôs-o às costas de Agar, e deu o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado-se a água do outro, e colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar de fronte, a distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo-lhe os olhos, e abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu a beber o rapaz. E Deus estava com o rapaz. Olhe para cá, por gentileza. Glória a Deus. Essa semana, eu e o pastor Eliezer Moraes, que é o diretor do nosso Instituto Bíblico, nós estivemos visitando uma das nossas maiores universidades, é uma universidade denominacional de uma determinada denominação evangélica, e nós estivemos lá conversando
com um dos coordenadores de cursos em algumas áreas. Estávamos ali conversando com eles. Aquele professor também é um pastor, aquele professor. Nós começamos a conversar e de repente ele disse assim: olha, eu tenho notado como a família está erodindo, até as famílias cristãs. Foi feita uma pesquisa. Nessa pesquisa se descobriu que muitas pessoas estão vivendo essa crise no casamento, essa crise na família, por causa da falta da educação. Falta da educação, a falta de formação e uma série de coisas. Eu comecei a ouvi-lo e depois que ele terminou, porque essa gente cheia de DDD, ODD, PDD, não sei o que, ele tem que ter cuidado para não dizer uma bobagem, né? Eu fiquei escutando o professor, eu disse: professor, com todo respeito, se fosse apenas o problema da falta de instrução, a Escandinávia não seria não teria o maior índice de suicídios do mundo. Lá as pessoas têm um nível cultural elevado, o nível de vida elevado, não falta dinheiro. Mas, irmão, o problema do mundo não é falta de estudo, não é falta de dinheiro. O problema do mundo é falta de Deus, é falta de Deus na vida. E muitas vezes nós, irmãos, por termos Deus, nós fazemos esse raciocínio e pensamos que a crise não vai bater na nossa porta. E muitas vezes Deus permite que a crise bata na nossa porta, porque é só na hora da crise que nós passamos a conhecer quem é o nosso Deus e quem de verdade nós somos. Tem crente, irmão, que se desmancha dando aleluia, né? Se arrebenta dando glória a Deus, mas é só vir uma luta, é só vir uma crise, e ele já chega na igreja, o beijo lá embaixo, né? Já chega na igreja com os olhos pesados, não consegue nem levantar os olhos para cima. Irmão, com bênção ou sem bênção, nós adoramos o Deus que nós servimos, com saúde ou sem saúde. Ah, meu irmão, Jó foi alguém que cresceu na crise, porque Jó sabia adorar a Deus. Ele não apenas louvava, é bom louvarmos a Deus, a Bíblia é só para louvarmos a Deus, mas quando nós louvamos a Deus, nós reconhecemos o que Deus faz. Eu louvo a Deus porque Ele salvou minha alma, Ele escreveu meu nome no livro da vida, Ele me batizou no Espírito Santo, Ele me salvou, Ele me deu a chamada do ministério, Ele me deu uma esposa, Ele me deu 2 filhos abençoados. Eu tenho motivos para louvar a Deus, mas você tem que levantar um sacrifício de louvor. Quando a carteira está vazia, quando o corpo está enfermo, está doente, é aí que você tem que adorar o Senhor, é aí que você tem que glorificar a Deus. E na família, meus irmãos, não é diferente. Eu gostaria de começar dizendo que Abraão é um exemplo para nós. Todos sabem que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem são filhos de Abraão. Abraão foi um homem que deixou uma fé poderosa no Velho Testamento. Agora deixa eu dizer uma coisa, não era só nisso que Abraão ele era proeminente diante de Deus. Abraão era um pai consciente, Abraão era um pai amoroso, Abraão era um pai cuidadoso, Abraão era um pai preocupado com seus filhos. Porque, meus queridos irmãos, eu amo muito os 2 meninos que o Senhor me deu. Um tem 13 anos, vai fazer 13 anos agora em 2 de julho, e o outro tem 9 anos. Desculpa aí, irmão. Minha esposa já me olhou assim, deu que olhar 43, eu já vi que eu errei 1 ano, né? 9 anos, aleluia. Bom, veja só. Porém, irmãos, todo o amor que eu tenho pelos meus filhos, eu nunca dei uma festa para meu filho quando ele foi desmamado. Você já fez isso, tem filhos? Tem? Você já deu uma festa quando desmamou seu filho? Não, né? O senhor tem filhos? Tem? Deu festa quando desmamou? Não, deu festa no primeiro aninho, no segundo, terceiro, e aí não para mais, né? Glória a Deus por isso. Agora, Abraão, irmãos, é um homem, escute bem, que tem um relacionamento com Deus que nem de longe nós imaginamos. Deus, pastor Roberto, não fazia nada sem falar com Abraão. Parece que eu consigo enxergar aquele momento em que o Senhor, em forma teofânica, aparece como um homem, e mais 2 anjos também assim aparecem, e de repente eles estão caminhando, ele está caminhando com Deus, Deus está caminhando com ele, e Deus diz: olha, Abraão, eu posso te ocultar alguma coisa, eu vou destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra. E Abraão, que
mas vocês também não conseguiram fazer. Abraão começa a dizer, Senhor, mas quem é tão justo, que ele queria chegar em nós e sua família. Pelo amor de Deus, eu não destruo. Isso é tanto, e tanto, e tanto. Irmãos, Abraão era um homem que conversava com Deus, como eu estou falando com vocês aqui. Abraão era um homem que conhecia a providência de Deus. Mas Abraão, pastor, ele encontra espaço nessa agenda sacrossanta que ele tinha para celebrar coisas que podem parecer à primeira vista insignificantes, mas ele tem tempo para celebrar a família. Ele tem tempo para celebrar a comunhão que tinha com a sua família, com os seus filhos. Será que nós temos isso? Às vezes, irmãos, nós temos a capacidade de conversar, temos um bom tempo de conversa com algumas pessoas que são amigas nossas. Às vezes chegamos dentro de casa, não temos um diálogo com a esposa. Às vezes a única coisa que a gente faz quando estamos sentados à mesa é dizer a ela, me passa isso, me passa aquilo, me passa aquilo lá. Irmãos, o Senhor quer que nós, como esposos, como pais, sejamos pais tão convictos como foi Abraão, sejamos pais interessados, sejamos pais preocupados. Tem crente que o seu filho deixa de vir à igreja, tem crente que não se preocupa com as companhias que o seu filho desfruta no dia a dia, mas quero que você saiba nesta noite, em nome de Jesus, que Deus deseja que eu e você sejamos pais reais, verdadeiros e cheios de amor pelos nossos filhos. Eu tenho bastante atividades na obra de Deus, irmãos. Sou o primeiro vice-presidente da igreja, eu atendo um distrito grande, sou articulista do Mensageiro da Paz, sou escritor de diversos cursos de teologia. Então, às vezes eu peço que o meu dia tivesse 6 horas. Às vezes eu tenho 3 horas para dormir apenas, ou 4 quando muito. E eu comecei a perceber que os meus filhos estavam se afastando de mim. E eu, preocupado em despachar, levava seu filho para o expediente, atendia o irmão, atendia outro, meu filho falava comigo, pode. Eu nem sabia o que ele estava dizendo. Às vezes, irmãos, a gente começa a deixar, a ouvir tanta gente, e muitas vezes a gente deixa de ouvir as pessoas mais importantes, que são as pessoas que estão dentro da nossa casa. Irmãos, a igreja, ela não é essas 4 paredes, ela não é esse prédio, mas a igreja somos todos nós somos pedras vivas, que edificam, que o Senhor está edificando o templo. E deixa eu dizer uma coisa, a igreja começa na nossa casa. Hoje eu vejo muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas dizerem, a igreja do Senhor está terrivelmente enferma. Em alguns aspectos eu concordo, mas se a igreja está enferma é porque a família está enferma. Agora, se a família estiver fortalecida pelo poder do Senhor, se a família estiver na palavra de Deus, nós teremos igrejas poderosas. Aleluia! Muito bem, Deus, aleluia. Meus queridos irmãos, a crise ela chega quando alguém da nossa família não compreende o valor da comunhão. Abraão fez aquela festa, chamou os amigos, fico pensando, né? Quando a gente, os bebês nossos, né, faz o primeiro aninho, a gente faz aquele cartãozinho, né? Tem aquelas balãozinhos, né? Nosso, não é nem o primeiro aninho. Já pensou? Abraão mandando o convite para os amigos. Meu desmamado, né? Estou desmamado, venha festejar comigo. Todo mundo festejando. De repente a Sara sai um pouquinho para fora e vê Ismael caçoando. Quantas vezes, irmãos, a gente percebe que a crise acontece por uma coisa absolutamente boba. Ora, o irmão está caçoando do outro, então eu vou mandar embora dali. Quantas sogras, eu sei que tem muito irmão aqui, eles não querem dar uma aleluia, não querem levantar a mão, né? Talvez tenha alguma sogra aqui, mas eu sei que, né, muitos irmãos por dentro estão dando aquele aleluia surdo, aquele aleluia mudo, aquele fala Deus, não é mudo, não querem falar para não se complicar, eu sei, mas eu entendo. A minha já foi para o céu, mas ela ficou 21 anos morando na minha casa comigo. Amém, irmãos? É negócio, casamento é um pacote completo, Você leva, entendeu? Então, e a Sara
vai passando e escuta o menino caçoando o outro. Por causa daquilo, ela instaura uma crise na família que quase destrói a família de Abraão. Quantas vezes, irmãos, tem uma sogra que destrói o casamento da filha? Conheço muitas. Minha filha, a tua casa está aqui no meu quartinho para te esperando. Isso aí é um filho de Satanás, isso aí é um filho de... Esse camarada aí não era nem para ter nascido. Por que você casou com ele? Se casou, agora você vai ter que aguentar e pedir que o Senhor transforme, e pedir que o Senhor ajude. Existe já gente, pastor, dando conselho. Esses dias uma irmã foi lá falar comigo, pastor, eu estive lá na igreja tal, e o pastor me aconselhou para me separar, mas eu não sei se isso é certo não. E eu disse, não, irmã, separar não, você vai orar, porque a Bíblia diz que a esposa, ela sendo serva do Senhor, ela estando na presença de Deus, ela pode santificar pela sua vida até mesmo o marido inferno. Não, meu querido, é até que a morte separe, viu? Estava contando lá no seminário de família, tinha um irmãozinho com problema sérios, dois velhinhos já, brigando a vida inteira, pareciam dois gatos, dois cachorros, né? E aí eu disse assim, mas irmão, quantos anos de casamento? 57, glória a Deus. Tudo bem. E brigando sempre desse jeito. Mas a Bíblia diz que até que a morte os separe. Mas o problema é que essa bichinha tem uma saúde. Pega nem gripe. Coisa séria. A crise na família, irmãos, está se instaurando, porque as pessoas estão endurecendo seus corações, as pessoas estão pensando em si mesmas, estão buscando o que é seu e não o que é de Cristo. Mas nós estamos sendo despertados pelo Senhor para entendermos que o maior patrimônio que Deus nos deu é a nossa família. Sara não percebeu, irmãos, que o ódio e a intolerância cegaram ela. Então, no meio da festa, ela precipitou uma crise que quase destruiu a família. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma pergunta retórica, não é para você responder não. Senão você pode se constranger, né? Como é que está a tua família? Como é que está o teu casamento? Como é que está o teu relacionamento com os teus filhos? Eu gostaria, dentro desse texto que nós lemos, de tocar aqui em algumas características de uma crise familiar que vem de repente. Num momento, Agar e Ismael são situados em uma situação extremamente perigosa. Tem horas que parece que a família fez mais jeito. Tem horas que parece que o resultado da crise vai ser uma destruição completa. Mas Deus falou com Abraão. Irmãos, a nossa vitória é que Deus continua falando conosco. E se você tem ouvido para ouvir, não para escutar, tem gente que tem ouvido para escutar, entra aqui e sai o outro. Mas quem tem ouvido para ouvir, entra aqui e cai no coração. Ouça o que o Espírito Santo nesta noite diz à igreja. Então, meus queridos irmãos, Sara enfrentou uma crise muito séria. Desculpem, Agar enfrentou uma crise muito séria. Primeiro, a crise de não ter nome e não ter voz. Porque quando Sara vai falar com Abraão, ela chega numa atitude de arrogância, de desprezo, de prepotência, e ela diz para o seu esposo: rejeita essa estátua. Olha para mim. Quando Sara ainda era estéril, ela tinha nome. Quando Sara ainda era estéril, ela tinha serventia. Ela prestava por alguma coisa. E aqui tem um outro princípio muito importante que a crise nos ensina. Olhe para mim. Olhe para mim. Deus perdoa os pecados. Olhe para cá. Preste atenção. Estou ensinando aqui. Mas Deus não apaga ou não anula as consequências do pecado. Amém. Pecado é perdoado, mas as consequências ficam.
Foi pecado isso. Havia uma tolerância da parte de Deus. Deus nunca aprovou a poligamia de forma alguma. E Abraão recorre a esse expediente porque ele, em um determinado momento, sua fé fracassou, fragilizou-se. Deus prometeu um filho a Abraão, mas não prometeu um filho de Abraão, não prometeu um filho a Abraão do ventre de outra mulher, senão do ventre de Sara. E o que acontece? Ficou a consequência. Ficou aquele menino por ali. Ficou aquela mulher amargurada pelos cantos. Olhe para cá. Se você conseguisse enxergar o que tem do outro lado, irmão. Aleluia. Se a pessoa, irmãos, que está sendo tentada e que já está quase colocando seu pé no lamaçal do pecado, pudesse contemplar as consequências, o que vai acontecer lá na frente, jamais colocaria o seu pé. Mas nesta noite eu digo a você, no nome de Jesus, vigie, abra o seu olho, se consagre, se santifique, ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame o seu marido. Aleluia. Glória a Deus. E agora ela está nessa situação, não tem nome. Quando Sara precisou dela, ela dizia: venha Agar, minha serva amiga. Ela tinha nome, ela tinha voz. Mas na hora da crise, irmãos, a gente perde o nome, a gente perde a voz. Na hora da crise as pessoas deixam de nos conhecer. É esse, é essa, é aquele, é aquela. Na hora da crise nós não temos voz, porque mesmo que nós desejemos gritar, parece que nem a voz sai da nossa garganta. Não é verdade? E como eu disse anteriormente, nenhum sucesso na nossa vida compensa um fracasso no nosso lar. Esses dias eu estava na igreja, eu vi um irmãozinho orando. Tenho o costume de ouvir a oração dos outros, mas ele estava bem do meu lado. E ele dizia: Senhor, que nós todos que estamos aqui, com esse louvor, sejamos toda a vida. Eu disse: eu não. Porque quando nós olhamos para Davi, nós só vemos as qualidades de Davi. Homem segundo o coração de Deus, lutador, guerreiro, destruidor de gigantes, músico por excelência. O maior músico que você já imaginar era Davi. Porque dificilmente, não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas dificilmente um vai pegar o teclado ali, vai ter um som maior, vai começar a tocar, e alguém demoniado ali vai ficar liberto. Então, não estou subestimando o irmão, mas eu quero dizer que Davi é um homem tão cheio do Espírito Santo em determinadas ocasiões, que quando ele tocava, os espíritos malignos que estavam sobre Saul, eles saíam. Agora, pastor, Davi foi um excelente maestro, foi um excelente cantor, foi um extraordinário guerreiro, mas foi um péssimo pai e um marido horroroso. Olha para cá. Um dia, Davi está sentado no trono e de repente ele tem a notícia de que Tamar, sua filha, foi estuprada por Amnon, seu filho. Mas Davi não faz nada. Davi não diz nada, não fala nada. E de repente Absalão, um dos filhos de Davi, dos mais velhos, Absalão se levanta e diz: meu pai não faz nada, eu vou fazer. Davi descobre que Absalão quer matar o seu irmão. E Davi pega e pede para o filho mais velho acompanhar e não deixar. Irmão, tem muita gente que está passando a responsabilidade que é sua para os outros. Tem gente que passa a responsabilidade do pastor. Se a minha vida não está indo bem, se a minha família não está indo bem, por causa do pastor, ele não está cumprindo o seu ministério. Tem gente que põe a responsabilidade de educar os seus filhos na escola pública ou na escola secular, outros até na escola bíblica dominical. Mas, querido, a responsabilidade do pai e da mãe, ela é intransferível. As responsabilidades do marido como sacerdote do lar, como provedor do lar, como aquele que tem que mostrar o Cristo vivo e verdadeiro dentro de casa, é nossa! Aleluia! Aleluia! E de repente passou Roberto, Amnon mata o seu irmão. Ou seja, Absalão mata Amnon. Deixa eu dizer uma coisa para vocês.
Os nossos filhos, eles esperam uma reação nossa, que nós os corrijamos. Só que a espera de Absalão foi dura, porque Davi nem ao menos chamou seu filho. E ele fugiu, ficou 3 anos fora da casa do seu avô. Mas o avô sabia, conhecia o tratamento que a sua filha recebia dentro de casa. E ele fica com a cabeça mais cheia contra o seu pai. Passados 3 anos, o pai está ocupadíssimo. Ele chega dentro do pai, o pai chega e dá um beijinho. Ele dá um volta. E o filho chega e dá um beijinho. Chega e dá um beijinho no filho e vai embora. E aí sabe o que acontece? O filho pensa assim, mas não existe justiça nesse lugar. Se o meu pai fosse um homem justo, ele me mataria, mas ele me olharia no rosto. Tem pais que não olham mais no rosto dos seus filhos. Tem mulheres que não conseguem mais olhar no rosto dos seus esposos. E aí eu fiquei pensando, pastor Roberto, por quê? Por que Davi não disse nada? Olha para cá, sabe por quê? Porque a gente consegue falar se nós temos a força do exemplo. E se o Davi chegasse e perguntasse para o filho: meu filho, o que tu fizeste a tua irmã? Pai, aprendi contigo. Essa mulher que tomou o lugar da minha mãe, que está aqui dentro de casa, saber de Seba, essa mulher aí, ela era aquela mulher que o Senhor mandou matar o filho, o esposo. Urias correu para o Senhor ficar com ela. Então eu aprendi a ser assim com o Senhor. Não é forte. Eu sei que uns querem dizer aleluia, eu sei disso, mas é a palavra de Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, é importante isso. Na hora da crise nós entendemos que Deus pode corrigir o nosso viver, mas as circunstâncias, ou seja, as consequências dos nossos atos, Deus não vai apagar, porque elas ficam. Mas deixa eu ir mais adiante. A segunda crise que ela enfrentou é a crise da rejeição. Agar disse, ou seja, Sara disse em relação a Agar: rejeita essa escrava. Olhe para mim. Não tem coisa mais triste dentro da família do que a gente ser rejeitado. Meus queridos, eu quando fui salvo pelo Senhor Jesus, eu tinha 6 anos de idade. Meu pai, um homem ébrio, viciado, começou a nos surrar, muita força. E a minha mãe, era no domingo de manhã, eu tinha vindo da jogatina, e a minha mãe abriu a janela e me atirou pela janela. E disse: foge, entra em qualquer lugar. Mas que bom que eu não entrei em qualquer lugar. Eu entrei na escola bíblica dominical. Que carabaxando. Uma igrejinha de madeira, como a gente tem muitas lá no Rio Grande, a gente chama lá no Rio Grande essas igrejinhas de capela, né? Uma capela. Tinha 2 varas de eucalipto, irmãos, assim, uma das 2 lá de fora, uma de cada lado, uma aqui e a outra aqui, porque aquela igreja parecia uma árvore. Você entrava e tudo balançava. Então, como já estava com secos embaixo, tudo podre, os irmãos colocaram um pedaço, uma madeira aqui e outra aqui do lado de fora. Mas eu entrei lá, aleluia, glória a Deus. E acho que eu fiz alguma coisa errada ali. Isso aí acontece. Bom, meus irmãos, então o que aconteceu? Vamos ter o gênio dele aí, né? Aleluia. Muito bem. Então, irmãos, eu entrei naquela escola dominical e eu ouvi a professora estava cheia do Espírito Santo. Porque, irmão, isso aí faz mais de 30 anos. E eu me lembro até hoje, parece que eu estou vendo aquela irmãzinha. Bem magrinha. E ela começou a falar sobre Bartimeu. Ela dizia assim: Bartimeu era cego, mas não era surdo. Ele pôde ouvir Jesus passar. Bartimeu era cego, mas não era mudo. Ele pôde clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu era cego, mas não era aleijado. Ele pôde ir até Jesus. E quando eu comecei a ouvir a palavra com 6 anos de idade, eu entreguei minha vida para o Senhor. Eu fui salvo pelo Senhor. E eu estou hoje com meus 39 anos de idade, todos eles
estudou muito, e disse: eu jamais terei um filho crente. Mas ele se enganou. E eu comecei a ir à igreja, e Deus começou a fazer promessas para mim. Um dia eu estava na nossa cidade, tem fábricas de papel, então temos algumas florestas de eucalipto na cidade, e eu estava pregando para os eucaliptos. Irmãos, não quero saber como é difícil pregar para o eucalipto. Até hoje nenhum se converteu. O máximo que acontece é derrubar uma folhinha no chão, assim. Quando está o mover do vento, está grande, o vento balança eles, o máximo é cair uma folhinha no chão. E eu pregando ali, né? Desce das arquibancadas, Senhor, aceita Jesus, Jesus está curando, Jesus está salvando, e tal. E um tio entrou, estava me procurando, veio, se pegou pela orelha: vai embora, mãe! Quem nasceu para ser minhoca nunca vai ser jacaré. A crise de ser rejeitado. Mas ainda que teu pai e tua mãe te rejeitem, o Senhor te recolherá. Aleluia. Pastor Albertinho, quando eu entrava na congregação, o presbítero me pegava pelo braço e me largava lá na rua. Tu não pode entrar aqui nessa casa, isso aqui não é lugar para ti, sai daqui. E eu assistia, ele participava do culto, irmão, na janela. Ele tinha medo do meu pai. Estava sempre armado. Mas teu pai entra aqui e faça alguma coisa, dê um tiro aqui. Não, tu não vai entrar aqui. Irmãos, eu passei um bom tempo participando do culto lá de fora. Meu Deus. Todo mundo podia entrar na igreja, mas eu não podia. Ainda que as portas aqui estejam fechadas, todos aqueles que o Senhor chamou, Ele tem compromisso com os seus chamados. Muitos anos se passaram, e aquele tio convertido agora, evangelista da igreja, vem trabalhar no meu setor, vem trabalhar comigo. Aí um dia, eu acho que se eu dependesse de material para viver, eu já tinha morrido de fome há muito tempo, porque eu esqueço essas coisas, eu não levo, eu não tenho jeito desse negócio não, eu prefiro depender de Deus. Tem uns que dizem que depende de Deus, depende da fé, mas da fé dos outros, né? Porque chega, parece um camelô, né? Chega ali, bota um monte de coisa, vem de terno, vem de gravata, vem de rapadura, né? Vem de goiabada, vem de suco de uva, né? A mesinha ali que as irmãs estão sentadas ali não vai aparecer. Tem uns assim, se chegar aqui não aparece nem a cabeça das irmãs ali, tanta coisa. Viver pela fé, quando você coloca a sua vida na disposição de Deus, e Deus vai abrindo as portas e vai direcionando. Isso aí é viver pela fé. Glória a Deus. E aí o meu tio foi assistir, tinha uns DVDs meus por ali, ele foi assistir um DVD, eu estava pregando num congresso grande, num ginásio, com muita gente, e aí ele se lembrou, começou a chorar. E de repente, quando ele veio, me abraçou e disse assim: sobrinho, nós olhamos e fazemos um julgamento, mas Deus, Ele sabe do fim antes dele começar. Olha para mim. Você sabe por que nós somos tão errados no nosso julgamento? Porque nós olhamos para a pessoa e vemos o que ela é. Mas Deus, quando olha para você, querido, Ele vê o que você será quando você estiver totalmente rendido diante da sua presença. Sem fé. Mas o Senhor olha para Pedro e diz assim: Simão, tu serás uma parte, tu serás um fragmento de rocha. Simão, vou te chamar de Pedro. Alabaxando, alabagás. Quando Ananias olhou para Saulo, aquele homem perseguidor, aquele homem que só queria perseguir os cristãos, ele ali olha para aquela situação e o Senhor manda ele orar por Saulo e diz: olha, este Saulo é um vaso escolhido, e só eu sei o quanto ele há de sofrer pelo meu nome. Eu olho para você e vejo que os teus olhos me mostram a perfeito, mas Deus, quando olha para ti, Ele vê a obra completa da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. E aí, pastor Albertinho passou mais um tempo, e eu recebo
um irmão com carta de mudança, presbítero da igreja, passado 25, 27 anos mais ou menos. Quando eu olho o nome dele, eu digo para o obreiro, para o secretário, não, manda ele, é o seguinte, a carta dele eu vou entregar, mas eu vou pegar, mas no gabinete, devolve a carta e manda ele lá. E aí veio, porque eu olhei para ele, o senhor me conhece? Ele olhou para mim, claro, sou o pastor Paulo André. Só é aquele pastor que prega, dá o estudo bíblico no rádio, lá na Rádio Esperança de Porto Alegre. É o senhor que prega nos eventos, de alguns grandes eventos do nosso estado. O senhor é o escritor dos livros do Instituto Bíblico. O senhor eu leio os seus artigos no Mensageiro da Paz. Não é isso aí não. Eu quero que o senhor olhe para mim e retroceda um pouco no tempo. O senhor lembra de mim? Eu estou olhando. Não. Eu sou aquele que o senhor pegava pela mão e me jogava lá na rua. Irmãos, ainda que as pessoas olhem por ti, não veem nada por ti. Essa é a maior crise que nós podemos enfrentar. É a crise de ser rejeitado. Foi essa crise que Agar sofreu, de ser rejeitada, de ser descartada da vida das pessoas, de ser descartada da história das pessoas. E isso acontece dentro da família, isso acontece dentro de casa. Mas nesta noite nós estamos aprendendo um pouco mais a fazer como Jesus, a amar. Meus queridos irmãos, eu quero terminar aqui. Eu gostaria de dizer para vocês que na crise nós passamos por alguns dilemas também. E Agar passou 3 dilemas aqui que eu quero destacar. O primeiro, o dilema de ser despedido. Despede essa escrava. Versículo 17. Versículo 12, melhor dizendo. É uma sensação terrível. Se alguém aqui já foi despedido alguma vez do emprego, é uma sensação terrível que a pessoa tem. Agora imagine, querido irmão, ser despedido da família. Sai da casa, sai daqui, toma o teu rumo, vai para algum lugar, mas aqui não tem mais lugar. Às vezes nós não mandamos alguém embora dentro da nossa casa, mas tiramos essa pessoa de dentro do nosso coração. Deixa eu continuar. O dilema de não ter para onde ir. Porque não é só o problema, não é só se despedir. O problema é não ter para onde ir. Olha o que diz o versículo 12, exatamente. Diz assim, e ela, versículo 12 diz o seguinte, glória a Deus. Diz aqui, pastor, obrigado. Versículo 12 diz o seguinte, olha só, põe fora essa serva e seu filho. Olha no 12, diz que ela saiu. Pode subir um pouquinho mais, deixa eu ver aqui, pode subir um pouquinho mais, ou avançar um pouquinho mais, irmão. Está embaixo? Não te pareça mal assim, mas pode passar o versículo 13, por gentileza. 13, isso, e aí ele vai falando, e olha ali no finalzinho do versículo 13. Põe o seu Agar, colocou o outro, o pão e tal, o outro no ombro, deu o menino, o Abraão deu o menino, despediu ela, e ela partiu andando errante. Irmãos, olhem para mim. Uma pessoa que não sabe para onde ir, não chega a lugar nenhum. Na verdade, hoje à noite, quando eu sair daqui, eu tenho um destino no Rio Grande do Sul, a minha casa. Mas quem não tem casa, quem não tem nenhuma referência, vai para onde, irmão? Abraão não deu um suprimento grande, não. Ele deu um pedaço de pão apenas e um odre, talvez os 12 litros de água, só, e agora se vão embora. E ela partiu errante. Não tem horas que parece que a gente não sabe para onde vai? Parece que a vida não tem mais sentido, parece que a família não tem mais sentido, o casamento não tem mais sentido, mas eu quero te dizer nessa noite, no nome de Jesus, que há remédio para nossas famílias, há remédio para os nossos lares, há remédio para os nossos casamentos. E versículo 17